O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos faz essa afirmação tão forte e tão clara: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Nós estamos aqui no capítulo 15 de São João, em que Jesus ontem nos dava o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E alguns versículos depois, no mesmo capítulo, Jesus faz essa afirmação tão forte: o mundo vos odeia, e o mundo vos odeia porque me odiou a mim. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer dessa realidade clara, isto é, devemos tirar do nosso coração toda a tentação de ser louvado pelo mundo. Entenda, eu não estou aqui dizendo que você vai procurar antipatia com as pessoas e que você vai promover inimizade, não é isso. Mas o que Jesus está dizendo é que se nós formos verdadeiramente discípulos dele, o mundo nos odiará. Mundo aqui, São João, ele aplica não em relação ao mundo criado, à criação, mas à realidade mundana que não aceitará o Cristo. Jesus diz: eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Então não achemos estranho quando a perseguição, quando a crítica, quando a discórdia promovida, a mentira acontecer com relação a você por causa de Cristo. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. É uma bem-aventurança: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, caluniarem e maltratarem por causa de mim e do meu Evangelho. Alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa. Então, meus santos, se você olha para a sua vida e você diz assim: mas todos me elogiam, todos me aplaudem, todos me querem bem, há algo estranho aí, porque Jesus diz que um dos distintivos do discípulo dele era que ele seria perseguido da mesma maneira que Jesus o foi. Meus irmãos, uma realidade, um outro ponto que nós devemos levar em consideração é que o católico, ele não quer apenas viver a sua fé.
O católico, ele quer também que outros vivam a sua fé. O católico, ele não quer apenas sobreviver como católico. O católico, ele quer transformar outras pessoas em católicas. Ora, se o católico tem a caridade de Cristo no coração, e se o católico sabe que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, nós queremos o melhor para os nossos irmãos. Nós não nos damos por satisfeitos de apenas nós vivermos a fé. Percebe que o mundo pode chamar isso de proselitismo, de nós querermos converter as pessoas simplesmente movido por interesses nossos, por interesses humanos, quando nós sabemos que é caridade. Se eu tenho certeza que esta igreja é a única igreja de Cristo em que eu posso receber a Eucaristia, que não é um símbolo de Jesus, mas que é o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Eu recebo Deus quando eu comungo. Se eu sei que quando infelizmente somos tocados pelo pecado, quando nos aproximamos do pecado, se eu sei que uma vez arrependidos, nós podemos obter o perdão de Deus, que nos alcança a salvação no sacramento da confissão, como é que eu não vou querer que o maior número de pessoas se torne católicos? Pessoas católicas que entrem na igreja de Cristo. Então, um católico verdadeiro, ele sabe o quê? Que ele é militante por natureza. O que é uma pessoa militante? Desculpe-me aqui, a redundância. É aquela que milita, é aquela que trabalha, é aquela que se empenha para ganhar outras pessoas. Existe uma igreja só, mas 3 aspectos desta mesma igreja. A igreja triunfante, a igreja que está no céu, os santos que já estão salvos, Nossa Senhora, cuja memória hoje celebramos, sábado. Então os santos, Nossa Senhora, os anjos, são a igreja triunfante. Existe a igreja padecente. A igreja padecente são as almas que estão padecendo, sendo purificadas no purgatório. E é por isso que em cada missa nós rezamos pelas almas do purgatório. Mesmo que e é importante que nós coloquemos uma intenção ativa, atual, mas em todas as missas nós rezamos pelas almas do purgatório. Então a igreja triunfante, a do céu. A igreja padecente, a do purgatório. E a igreja militante é a da terra. É essa aqui, em que nós estamos trabalhando para o crescimento da nossa fé. Então é uma realidade totalmente contrária à fé católica, o chamado indiferentismo religioso, por exemplo, o relativismo moral. O indiferentismo religioso é aquele que vai dizer assim: o que importa é que nós tenhamos uma religião, que nós creiamos em alguma coisa, independentemente de quem seja, e independentemente de que congregação religiosa, a que congregação religiosa participemos. Este indiferentismo religioso, ele não é católico. O católico nunca nisso creu, nunca nisso acreditou. Então vocês compreendem que, como o diabo, ele fomenta a divisão, esta realidade que em nós é movida pela caridade, para aqueles que estão fora, pode ser interpretada como imposição,
como proselitismo. Mas não, nós queremos que as pessoas abandonem as falsas religiões. E padre, quais são as falsas religiões? As falsas religiões são todas aquelas que não são a Igreja Católica. Todas elas, de alguma maneira, no maior ou no menor número, têm erro, falsidade. Então, por caridade, porque queremos o melhor, porque eu não posso dizer que eu amo uma pessoa e não quero o melhor para ela. Então, o melhor para uma pessoa aqui na terra é pertencer à única Igreja de Cristo. Então, eu não posso ser indiferente. Não, o que importa é que eu seja católico, ou que os meus filhos sejam católicos, mas os outros, cada um siga o seu caminho. E eu não sou militante, e eu não sou apostólico. Por quê? Porque quando eu me encontro com outras pessoas, eu nem sequer toco no assunto, e eu dou graças a Deus quando assunto religião não entra. Por quê? Porque política, futebol e religião, ninguém discute. Quer dizer então que religião virou uma realidade simplesmente privada? Quer dizer então que religião, que a salvação da nossa alma, virou algo tão sem importância, de modo que apenas privadamente nós vivemos? Entendem, meus santos? Eu não estou dizendo que nós iremos criar confusões e fomentar animosidades. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos nos deixar mover pela caridade para ganhar pessoas. Então, com jeito, nós precisamos de alguma maneira. E padre, e qual é o primeiro passo? A oração. O primeiro passo é rezar por essas pessoas, para que quando você com elas conversar, a sua palavra não seja apenas palavra sua, mas que haja um toque da graça de Deus. Como é que um católico, ele pode ser relativista moral? Isto é, tanto faz se a pessoa é casada. Eu tenho amigos, entre aspas, que se dizem católicos, mas não são casados. Eu tenho amigos que têm filhos católicos, mas que não fizeram a primeira comunhão, que não têm nem sequer os sacramentos, talvez nem batizados sejam. E eu nem sequer com isso me importo. Eu tenho amigos, você vai dizer, eu tenho amigos homossexuais, mas não tem problema, eu nem toco no assunto. Meu santo, isso não é caridade. Padre, mas talvez se eu tocar no assunto, eu crie animosidade, eu crie uma certa antipatia. Mas meu santinho, você crê de verdade que que o pecado mortal leva ao inferno? Você crê nisso? Você crê de verdade que o sexo fora do matrimônio é pecado e pecado mortal, e uma pessoa que está nessa situação, se ela não se converter, ela está caminhando para o inferno? Você crê que a prática, que a vivência homossexual é um pecado mortal, e que se a pessoa não se converter, ela está caminhando para o inferno, ela vai para o inferno? Você crê nisso? Ou você é um relativista moral, em que você diz, não, Deus é bom e no final todo mundo se salva? Você crê que o inferno existe? Isto é, você é católico? Então percebe que quando você tem então essa postura, o que existir de mundo vai se revoltar contra você. Não tenha dúvidas que o diabo se levantará contra você. Mas que coisa extraordinária! Isto é, isso não deve ser algo extraordinário. Por quê? Porque Cristo disse, se o mundo vos odeia, é porque me odiou a mim primeiro. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria de vós,
porque o mundo gosta daquilo que vos pertence, mas porque não sois do mundo, o mundo por isso vos odeia. Então, meus santos, é um privilégio, é uma graça ser odiado pelo mundo. É um critério sem o qual um cristão não é cristão. Porque Jesus diz: se vocês forem do mundo, o mundo vos amará. Mas se vocês forem meus, o mundo vos odiará. Então, é uma condição sem a qual não há verdadeira amizade com Cristo, porque nós refletíamos ontem a respeito da amizade com Cristo. A amizade com Cristo nos levará incondicionalmente, irremediavelmente à inimizade com o diabo. Não há um meio termo, uma terceira opção, não há. E nós precisamos nos alegrar com isso, porque isso é uma bem-aventurança. Então nós precisamos então o quê? Anunciar o Evangelho. Repito, o católico ele não quer apenas crer, ele quer anunciar. Ele não quer apenas permanecer católico ou sobreviver católico, ele quer se multiplicar. Então ele quer proclamar publicamente a sua fé. Imagine, os primeiros cristãos, eles nisso criam. Os cristãos de verdade creem nisso, de que nós precisamos ser cristãos combatentes, militantes. Combati o bom combate, diz São Paulo. Nós celebramos agora no dia 6, né? Nós fazíamos memória de São Domingos Sávio. E aquele menino, aquele rapazinho de 14 anos lá no oratório, um dia outros jovens estavam vendo imagens que não eram muito castas, de mulheres mal vestidas. Não tenham dúvidas que nem sequer se aproximavam de realidades que hoje podem ser vistas em todo e qualquer celular. Então, quando São Domingos Sávio viu aquilo, ele não apenas não olhou, percebe? Não é que ele viu e disse: eu não quero nem ver. Não, ele não olhou e ele foi repreender os seus colegas que estavam olhando. Disse: Jesus deu a vocês olhos e vocês usam o que Jesus deu para pecar. Isto é, Jesus deu a vocês o dom da visão e vocês estão usando o presente que Jesus lhes deu para pecar. É claro que isso, não tenha dúvida que só quer ser o santo, que menininho chato, eu não gosto dele. Entendeu? É claro que isso existiu, mas se nós não estivermos, ela é carola, ela vive pendurada na barra da batina do padre. Ela é barata de igreja. E outros termos que vão usar, termos depreciativos, por quê? Porque você vai defender, vai propagar, vai ensinar a sua fé. Mas padre, como eu vou fazer isso? Então você vai rezar e pedir a Deus sabedoria. Não é que você vai sair, muitas vezes, de qualquer jeito, falando todas as coisas. Mas você vai ter sabedoria para ir, pouco a pouco, ampliando e aprofundando o seu apostolado, a sua militância, o seu combate, a sua propagação da fé. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É um mandato dado a todos, não apenas aos padres, aos bispos, às freiras, aos religiosos. Então, meus irmãos, nós precisamos ter mais presente em nós esse caráter apostólico, mesmo sabendo que isso atrairá para nós antipatia. Me vem aqui à mente, por exemplo, agora, veio à mente outro, mas vou falar desse primeiro. São José Luís Sanches, quando estava lá preso por causa de Cristo,
estava lá na igreja, não queriam matar aquele menino, e ele viu que na igreja tinham feito uma rinha de galo. Rinha é quando você coloca galos para brigar. Então, no santuário, no presbitério da igreja, tinha lá um cercado com galos que eram postos para brigar. Ora, São José Luís estava preso. Ele sabia que queriam soltá-lo, porque afinal de contas ele era uma criança. Ele poderia ficar quietinho e deixar a situação esfriar, para que, quem sabe, eu serei solto. Ele não sabia ainda que queriam que ele blasfemasse contra Cristo. Então, quem sabe, eu vou ficar aqui na minha quietinho, e a situação melhora e vão me soltar. Ora, mas ele estava preso, e ele fez algo ainda para piorar a sua situação, mas que ele não poderia não fazer. Isto é, como é que estão fazendo do santuário do meu Senhor uma rinha de galos? Ele matou os galos todos, matou tudinho. Pronto. Quando chegaram e viram aquilo, o ódio aumentou ainda mais. Por quê? Porque ele tinha feito aquilo para desagradar, quando na verdade ele tinha feito aquilo para mostrar a santidade daquele lugar. Não era justo que fizessem do santuário do seu Senhor. São Justino, que me veio aqui agora à memória, antes, né? São Justino era um senhor muito conhecido em Roma, um catequista, um filósofo, um sábio. E também o prefeito de Roma não queria matá-lo, não queria condená-lo à morte, e disse: vai, sacrifica aos deuses, pega apenas 3 grãozinhos de incenso, joga lá e acabou-se. E São Justino diz: você acha que eu vou deixar o caminho santo pela impiedade? Percebe que ele poderia só dizer: não, não vou. Ou pior ainda, se ele cometesse esse pecado e fizesse. Mas não só ele disse: não, não vou. Ele por caridade disse: isso que você quer que eu faça é impiedade, isso é mal. Então ele não disse isso para ferir o prefeito, mas para, quem sabe, suscitar nele a conversão. Então, quando a gente vê alguém num caminho errado, se afastando de Deus, se afastando da graça, não me vem aqui à mente, a minha mente está sendo Padre Pio. Eu tenho que ver ainda se foi ele. O fato é esse: se foi Padre Pio, se foi Dom Bosco, eu tenho quase certeza. Se fosse uma pergunta de marcar X, eu marcaria Padre Pio. De uma mulher que vem com uma filha que tinha acabado de chegar da França, Padre Pio, e apresentou: padre, olha a minha filha como é bonita. E ele, por caridade, foi politicamente incorreto, disse: é verdade, pena que está vestida como uma prostituta. Percebe, meus santos? A caridade levou a dizer algo para o bem da alma daquela pessoa. É claro que no primeiro momento aquilo gerou uma antipatia, mas o mundo nos odiará pelo simples fato de sermos cristãos. Meus irmãos, peçamos neste dia em que nós fazemos memória de Nossa Senhora, em que nós nos preparamos para celebrar Nossa Senhora de Fátima, peçamos a Nossa Senhora que ela interceda por nós, para que nós, com toda a sabedoria, mas também com toda a coragem, não apenas sejamos católicos, mas propaguemos e defendamos a fé católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.